Visual diferente, lugar diferente, mas o mesmo Espírito. Valeu, galera do louvor, bom demais. Deus abençoe você e sua casa. Vocês podem se posicionar ali, não precisam ficar aqui parados, vai ser bem rápido. Mas, cara, seja muito bem-vindo ao IPI Jovem. Uma alegria a gente poder estar junto, mesmo em meio a essas circunstâncias todas. É óbvio que nós queríamos estar reunidos presencialmente, encontrando, trocando algum tipo de afeto, mesmo sem poder abraçar, mas a gente entende que os nossos dias são dias diferentes e nós precisamos seguir as regras, preservar a vida, abençoar os nossos irmãos, mas Deus já nos provou que a igreja não para diante da pandemia. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. E estamos alegres hoje de poder entrar na sua casa, abençoar a sua família, trazer uma palavra de Deus não só para o seu coração, mas para toda a sua casa. Por isso, chama seus amigos aí que estão aí perto, amigo não, né? De repente pai, mãe, namorada, cachorro, periquito, papagaio, chama todo mundo e presta atenção naquilo que Deus tem para você. Além disso, compartilha essa mensagem, compartilha esse culto, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Nós estamos na série Infinitamente Mais, porque nós cremos que podemos desfrutar do infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o que a palavra de Deus nos instrui. E é o Senhor quem vai continuar operando por meio de nós, tanto o querer quanto o realizar. Dentro dessa série, nós já falamos sobre infinitamente mais amor, nós já falamos sobre infinitamente mais perdão, e hoje nós vamos falar sobre infinitamente mais graça. C.S. Lewis, uma vez, entrando num auditório onde havia uma discussão entre filósofos e teólogos a respeito da diferença, daquilo que o cristianismo tinha, que nenhuma outra religião tinha ou poderia ter, ele falou, não, essa é fácil, trata-se da graça de Deus. A graça é algo exclusivo de quem vive o cristianismo, de quem vive o evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para falar um pouquinho sobre isso, quero te convidar a ler comigo, acompanhar a minha leitura em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Enquanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão, de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus, a dádiva da vida, com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada,
mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Uma outra versão diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Fala conosco, quebranta nosso coração, Deus. Que nós possamos discernir, perceber, entender, Deus, os teus propósitos para nós nessa noite. E que a sua infinita graça, maravilhosa graça, gere toda a transformação necessária na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Infinitamente mais graça. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos, esse é um texto muito especial para a tradição cristã, porque ele vai falar do paradoxo do verdadeiro homem com o falso homem. É um texto que vem falar do Adão e vem falar de Cristo. É um texto que vem falar das condições que nos trouxeram a essa realidade que fez com que o Filho de Deus tivesse que morrer. Esse texto mostra a grandeza da obra de Cristo na cruz. Isso é muito significativo para nós. Quando a Esté estava ministrando aqui a última música, ela falou sobre a gente não viver uma graça barata e entender o que aconteceu em Adão, e entender para onde a humanidade foi, a nossa condição humana, discernir a nossa condição humana. É algo que vai fazer a gente valorizar ainda mais o sacrifício de Jesus na cruz, vai fazer a gente valorizar ainda mais a graça. E isso é um desafio para o nosso tempo. Conta a história que numa formatura, lá nos Estados Unidos, o orador daquela turma, ele levanta e começa a ler um texto. E quando ele lê esse texto, ele diz que chegaria o dia onde os filhos não obedeceriam seus pais, onde uma grande maldade estaria assolando a terra e que aquela condição humana era uma condição deplorável e que seria necessário algo acontecer. As características daquela geração, daquela maldade, daquela condição humana discriminadas naquele texto, eram coisas muito peculiares para os dias atuais. Mas ao final daquela leitura, aquele orador, ele diz que aquele era um texto de um filósofo que havia vivido no 5º século antes de Cristo. Essa é a condição humana, essa é a raiz adâmica. Isso é o que aconteceu com o mundo a partir da desobediência de Adão. E aqui em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo descreve a queda. E uma das consequências da queda que trouxe toda essa maldade é o fato que está registrado no verso 21, que diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Você pode entender isso como não adoraram como Deus, não o reconheceram como Deus, e nem lhe deram graças. E por conta disso, seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos do coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Foi isso que aconteceu com a queda. Foi isso que a queda gerou em nós, uma deturpação de Deus, da verdade, das relações humanas, que fazem com que hoje a gente olhe para os dias atuais e veja tamanha calamidade. Mas os escritos não param, e Paulo ele vem trazendo essa construção, explicando o que aconteceu com a tradição cristã, com a fé cristã, com o curso da humanidade.
e ele explora a justificação pela fé, e ele chega nesse momento, onde ele traça esse paradoxo, esse paralelo entre Adão e Cristo. E ele fala que se por meio de Adão toda essa desgraça veio sobre a vida humana, por conta de Jesus tudo isso pode ser diferente. Se por conta de Adão a desobediência entrou, a morte entrou, e essas consequências, com ela o juízo, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser justificados. O N.T. Wright vai falar que nós nos tornamos certos, mesmo estando errados, por meio da justificação. E é isso que a graça faz conosco. Ela nos tira da condição onde nós estamos, pecadores, perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, e nos coloca como certo diante de Deus, como povo eleito, escolhido, sacerdócio real, povo santo, exclusivo de Deus. É assim que a Bíblia ela nos retrata, e isso só é possível por meio da graça de Jesus. A graça de Jesus, ela de fato é graça, favor imerecido. Mas a caminhada com a graça nos custa tudo. Nos custa tudo porque a relação que nós desenvolvemos a partir desse encontro gracioso com Jesus põe em xeque todos os nossos conceitos, põe em xeque todo o nosso modo de viver. E isso é maravilhoso, porque esse é o processo redentivo de Deus para mim e para você. Isso é o que o Senhor deseja corrigir em nós, por meio de Jesus. Antes era impossível essa correção. E é importante que nós entendamos isso. Sem Cristo, sem a obra da cruz, sem a graça, seria impossível a gente ter esse caminho restabelecido, esse caminho de vida. E nós estaríamos ainda perdidos nos nossos pensamentos, sujos, imundos, mergulhados no pecado. Mas porque Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz, eu e você podemos desfrutar dessa graça, dessa maravilhosa graça, dessa graça que nos convida a um novo estilo de vida. Viver o infinitamente mais graça é passar por essa novidade de vida, é mergulhar nessa nova realidade, na realidade da pessoa de Jesus. Tudo aquilo que Adão não foi, Jesus foi. Se Adão não foi fiel, Jesus foi fiel. Se Adão não foi obediente, Jesus foi obediente. E obediente até a morte de cruz. E a Bíblia nos diz que ele fez tudo isso quando ainda éramos pecadores, quando nós não merecíamos nada, não havia mérito nenhum, isso é graça. E quando nós olhamos para as Escrituras, desde o Gênesis, nós encontramos a manifestação da graça de Deus. Deus resolve criar, isso é graça. Deus vai dando ordem, as coisas vão vindo à existência, isso é graça. E quando Deus termina de realizar tudo e vê que tudo era bom, Deus abençoa o homem. E ele diz assim: vão, multipliquem-se, sejam férteis. A palavra diz, e Deus os abençoou e enviou. O homem não tinha trabalhado, o homem não tinha executado nada, não tinha dado nome nem para o cabrito, e mesmo assim Deus já os abençoou. Nós vivemos um tempo onde nós atrelamos a bênção ao que nós fazemos, nós atrelamos a bênção ao mérito, nós atrelamos a bênção a uma conduta moral adequada. Mas nós fomos abençoados antes mesmo disso. É evidente que a vida na graça de Deus é uma vida que olha para Jesus. E sim, nós temos um modelo. Mas nós fomos abençoados. E na lógica do Evangelho, Deus não acumula bônus e Deus não acumula ônus. Pela graça, nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a graça nos coloca em pé de igualdade. A pessoa de Jesus nos equipara a todos.
E nós precisamos entender isso para não corrermos o risco de nos acharmos melhor que o outro. O erro de Adão foi querer ser melhor, foi querer ser como Deus. E por isso a humanidade entrou por essa via desgraçada, essa via perdida, essa via com rastro de morte. E nós precisamos entender nessa noite o que a graça fez comigo, e o que a graça fez com você, e o que a graça pode fazer conosco. Viver o infinitamente mais graça é, em primeiro lugar, saber o que Jesus fez. É viver uma convicção, é viver uma fé racional, é olhar para as Escrituras, certo que nós não somos condenados pelo tempo da ignorância, mas quando eu olho para o que Jesus fez comigo, para o que Jesus fez por mim, os meus sentimentos, as circunstâncias desse mundo, elas não são mais para mim essenciais. Até porque nenhuma circunstância do mundo resolveria o que só a graça resolve. A nossa condição humana tinha sido perdida. Tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, na desobediência de Adão, foi perdido. E isso o dinheiro não compra. Isso os prazeres do mundo não resolvem. Nenhuma pira de nenhuma droga, de nenhuma chapação resolve o vazio da existência humana. Isso é algo que só a graça salvadora de Jesus Cristo pode resolver. E isso é sabido. Isso é sabido por meio das Escrituras. Se por meio do pecado de um só homem, todos estavam condenados à morte, por meio da obediência de um só homem, todos foram vivificados. E essa dádiva, a dádiva da obediência, a dádiva do sacrifício de Jesus na cruz, isso é muito maior do que o pecado de Adão. E isso é sabido por mim e por você. Quando eu sei disso, eu encaro a vida diferente. Quando eu sei disso, eu valorizo ainda mais o sacrifício de Jesus na cruz. Quando eu sei disso, as pessoas podem até dizer que eu não valho nada. As pessoas podem não acreditar em mim. E está até certo não acreditar em mim em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Mas Cristo acreditou em mim. Cristo acreditou em você. Revelou a graça a você. E você pode viver uma condição nova de vida. Eu sei que Jesus mudou a minha história. E eu vivo a partir dessa verdade. Eu sei que Deus me ama, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar, para me salvar. E não porque eu sou melhor, não porque eu fui melhor. Fez porque me ama. Fez porque sempre me amou, me escolheu antes da fundação do mundo. Essa é uma verdade sabida. Eu caminho por verdade. Se por conta de Adão a verdade foi distorcida, se por conta de Adão eu comecei a questionar a Deus, se por conta de Adão eu passei a duvidar, por meio de Jesus, eu reconstruo o conceito de verdade. Não como a filosofia diz que cada um tenha uma verdade, mas como a palavra do Senhor nos instrui, que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Baseado naquilo que aconteceu quando a graça te alcançou, comece a caminhar por convicções a respeito daquilo que você sabe a respeito de Jesus, a respeito daquilo que é o plano dele, a respeito do tipo de amor que ele tem por você. E se eu reconheço todo esse amor, uma segunda coisa que essa infinitamente mais graça nos proporciona, naturalmente, é um repúdio pelo pecado. Não porque eu me tornei melhor, não porque eu sou diferente dos outros, não por isso,
mas porque agora eu consigo lutar contra uma realidade que antes eu não podia. Quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, quando eu não conseguiria distinguir o que a minha mão direita e a minha mão esquerda fazia, quando eu vivia o tempo da ignorância, tudo era pecado. Tudo era um lamaçal. Mas hoje eu vivo na lógica da graça. Eu nasci de novo, como diz o Evangelho, na conversa de Jesus com Nicodemos. Então o pecado que antes eu não conseguia resistir, a maldade que antes eu não conseguia resistir, agora por ter sido justificado por Cristo, pela graça, é algo que não me faz mais bem. Não tem essa mais de pecar e não sentir nada, não. O pecado começa a virar uma coisa hostil a mim, porque a graça me alcançou. Hoje eu não sou mais um pecador profissional, antes eu era. Antes eu pecava, fazia as coisas e tudo mais, isso não mexia comigo em nada. Mano, eu estava com um controlinho de tiozão pendurado na calça, que sacanagem. A vida mudou, a graça me alcançou. A graça me alcançou, então o pecado virou hostil a mim. Eu peco e pesa na minha consciência. Eu peco e agora o Espírito que age em mim traz ocasião de arrependimento. E isso é maravilhoso, isso é obra da graça. Isso é porque eu fui justificado por Jesus. Os meus olhos foram abertos. O problema essencial do ser humano não poderia ser resolvido de outra forma. É uma ação diretiva de Deus para a minha vida e para a sua vida. A graça se manifesta a nós. Mas a mortificação do Adão, a mortificação da nossa carne, é algo que faz parte da minha responsabilidade e da sua. E eu estou falando isso baseado em Colossenses 3,5. Colossenses 3,5 vai falar para que nós mortifiquemos a nossa carne. A salvação não compete a mim, não é pelas obras, não é algo que eu possa alcançar, não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, nem nada que eu possa fazer de errado para que Deus me ame menos, mas mortificar a minha carne eu posso, porque eu fui alcançado pela graça. O pecado não é algo que encontra mais na minha história, na minha existência, um ambiente, uma morada de comodidade. Não. É como se isso não tivesse mais a ver comigo. E isso passa a me incomodar. É o que a graça faz conosco. É o que a graça nos proporciona. Então, a graça de Jesus faz com que a gente caminhe por aquilo que nós sabemos. Deus nos ama. Demais. Incondicionalmente. Enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Resolveu um problema essencial em nós. Nos trouxe salvação. Mas em segundo lugar, o pecado não é mais algo natural a mim. Fui justificado por Cristo. E caminho para mortificar a minha carne. Assumo responsabilidade sobre isso. Conhecendo as Escrituras. Confiando no Senhor. Caminhando nessa direção. Colossenses 3,5 vai nos deixar ali alguns indícios de mortificações que precisam acontecer. Imoralidade sexual, idolatria, diversas coisas. Cabe a mim compreender através da revelação das Escrituras que isso não faz parte do Cristo. Que isso não está na pessoa justificada de Jesus. E eu não jogo na conta de que eu sou humano. Eu erro porque eu sou humano. Não jogo mais nessa conta. A palavra de Deus diz que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Há algo em mim que me permite, que me dá condições de lutar contra o pecado. A palavra de Deus
nos diz, e é sabido por nós através da palavra, que a gente resiste à tentação e ela se ausenta de nós. Resista, mortifica a sua carne, diga não ao pecado. E por fim, creia, a graça de Jesus é suficiente. Suficiente para o nosso problema essencial. Suficiente para nos ajudar a mortificar a nossa carne. Mas suficiente também para fazer com que a gente lute contra as nossas fraquezas. Esse tempo de pandemia é um tempo que tem revelado as nossas fraquezas. Fraquezas emocionais, fraquezas no âmbito da idolatria, fraquezas no âmbito do prazer. É só chegar um novo lockdown e tem gente preocupado com não poder mais jogar bola. Não estou falando de trabalho, estou falando de lazer. Estou falando do prazer do encontro. Estou falando do churrasco com a galera. O apóstolo Paulo teve grandes revelações de Deus. Talvez no Novo Testamento ele seja o cara das visões de Deus. E 2 Coríntios 12, 9, vai nos registrar essa passagem, onde a palavra de Deus vem ao Senhor dizendo a Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diz o texto de 2 Coríntios 12, que por conta das coisas celestiais que Paulo viu, o Senhor colocou nele um espinho na carne. A nossa geração é uma geração que quer ver a Deus, que busca os sinais, que busca a voz de Deus. E o engraçado é que muitas vezes isso tem gerado um protagonismo e não um temor. Quando nós olhamos para a Bíblia, os homens que viram a Deus, a maioria deles se colocaram de joelhos, pedindo que o Senhor os preservasse da morte. Quem viu a Deus face a face teve medo, e é por isso que Jesus, depois de ressurreto, quando se coloca no meio dos discípulos, diz: paz seja convosco, não tenham medo. E Paulo passou por isso. E diz o texto que ele orou 3 vezes para que aquele espinho da carne fosse removido dele. Mas a palavra veio: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quais são as circunstâncias que essa pandemia tem te feito passar. Eu não sei quais são as fraquezas humanas, emocionais, que você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer que a graça do Senhor é suficiente. Suficiente para você vencer os seus problemas emocionais. Isso não significa que você tem que abandonar o seu tratamento. Mas significa sim que você não é dependente apenas desse tratamento. Existe sim uma graça que vai te fazer suportar as orações não atendidas. Existe sim uma graça que vai fazer você suportar a dor da perda. Existe sim uma graça que vai fazer você suportar os dias maus. Existe sim uma graça que te dá condições de resistir quando faltar o pão. Porque nessa ausência, nessa carência, nessa falta, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu desafio para você hoje é que você mergulhe de cabeça nessa proposta da graça. Que você se renda mesmo
Se renda de verdade diante de Jesus. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que a gente só desfruta da graça quando a gente chega naquele lugar, depois de ter lutado muito, onde a gente reconhece que a gente não é nada. Lá naquele lugar, onde os nossos valores são deixados de lado, onde o nosso intelecto é colocado um pouco de lado. E Paulo foi alguém que fez isso. Considerou o seu status social, a sua patente romana, o seu ensino judaico, como esterco diante da graça de Deus. E por isso ele teve a sua vida totalmente reconstituída. Viva esse novo modelo. Se Adão falhou como ser humano, Jesus Cristo é o ser humano ideal. E o convite que ele te faz nessa noite é que você viva uma humanidade crística e que você resista à humanidade adâmica. É possível, por meio da graça. Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a viver infinitamente mais graça. Nós desejamos isso, Senhor. Nós precisamos disso, Pai. Pai, que através do contato com a sua graça, Pai, da irresistível graça, que nós possamos caminhar por convicção, sabendo, Pai, que o Senhor mudou a nossa história e que independente das circunstâncias o Senhor nos ama. Pai, que por conta do seu sacrifício, por conta da graça que habita em nós, que nós repudiemos ainda mais o pecado e que nós não tratemos ele com naturalidade. E que nós possamos, Senhor, crer que a sua graça nos basta para tudo aquilo que a nossa vida necessita. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Conte conosco